Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Eu sou o pastor Daniel e estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma transmissão. Então veja bem, amados irmãos, eu fiz alguns vídeos recentes falando a respeito do sacramento do pão e do vinho, ou como nós chamamos de Santa Ceia ou Ceia do Senhor nas nossas igrejas. E aí alguns irmãos me perguntaram: ô pastor, mas como é que o Senhor diz que o vinho da Santa Ceia deve ser literalmente, verdadeiramente o vinho, né, e não o suco de uva, se a Bíblia proíbe claramente a embriaguez em muitas passagens? É realmente, irmãos, a Bíblia proíbe a embriaguez em muitas passagens, e não o ato de beber moderadamente. É o que é diferente. Aí o que acontece? Alguns irmãos podem dizer: ah, mas se um irmão toma um copo, quer tomar 2, 3, veja, irmãos, então ele tem que se colocar numa postura de um genuíno, de um verdadeiro cristão, e de ser moderado em todas as coisas. Veja bem, então o mal não está na bebida em si, o mal está no ser humano. Veja bem, é isso que vocês precisam entender. Eu, como pastor, jamais vou aconselhar meus fiéis a beberem, certo? E nenhum pastor deve fazer isso. Existem pessoas que não têm o mesmo preparo, né, psicológico, emocional para lidar com certas situações. É isso que nós precisamos entender. Então tem pessoas que ao beber um copo vai querer 2, 3, 4. Então não aconselho, né, o cristão viver na bebedice, né, na embriaguez, porque na verdade o que a Bíblia proíbe é a embriaguez. É o vício da bebida, não é o ato de beber em si. Então, por exemplo, vou citar aqui para que os irmãos possam entender. Se um cristão se ele tomar um copo de vinho, ele não peca por causa disso. Veja bem, não há pecado nisso. Então, veja bem, se ele toma dentro da moderação, ele não peca. Então, o que estava acontecendo na comunidade de Corinto, como nós podemos ver na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que Paulo repreende, muitos estavam comendo demais, porque existia a refeição antes, que era chamada os ágapes, a festa de amor. Muitos estavam comendo demais e não estavam deixando para os mais necessitados, né? Como era um banquete comunitário, né, que acontecia antes da ceia, cada um levava alguma coisa que tinha e lá eles compartilhavam uns com os outros. Só que alguns estavam comendo demais e não estavam deixando para outros, assim também como muitos estavam enchendo a cara, estavam se embriagando. Aí é onde Paulo repreende. Então o mal não está na bebida em si, mas como você faz com ela, porque o mal está em você. Então veja bem, você está entendendo? Nós precisamos entender, olha, lá em Mateus capítulo 11, veja, Mateus capítulo 11, versículo 19, veja o que Jesus diz, certo? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, veja, e dizem: eis aí comilão e bebarrão, amigos de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Em algumas traduções, a tradução da Bíblia Jerusalém diz justificada por suas obras. Veja bem. Então, olha o que o texto diz: veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E dizem quem? Os líderes religiosos daquela época, os fariseus, né, dizia: eis aí um homem comilão e bebarrão. Veja, Jesus seria acusado pelos líderes religiosos de sua época de comilão e bebarrão se Jesus tomasse apenas suco de uva? Então nós precisamos entender, temos que usar o senso crítico e fazermos pergunta ao texto, certo? Então alguém pode dizer: não, mas
pastor, isso não seria apenas uma blasfêmia deles? Jesus, na verdade, poderia não estar bebendo, literalmente, eles acusando. Só que há um problema nisso. Jesus jamais seria criticado, por exemplo, se ele estivesse tomando suco de uva, certo? Apenas um suco. Então, existe, irmãos, nós pastores que estudamos teologia, nós sabemos que existem palavras gregas para distinguir, para diferenciar o vinho do suco de uva. Existem palavras próprias, certo? Agora nós precisamos lembrar que o processo da fabricação de vinho dentro da cultura judaica era completamente diferente do nosso, certo? Então eu posso dizer que nós podemos celebrar a Santa Ceia com qualquer tipo de vinho? Não, se eu disser eu estou errado. Não é com qualquer tipo de vinho. Existe vinho litúrgico, existem vinhos próprios para a celebração da Santa Ceia. Eu não posso pegar o vinho Dom Bosco, que é muito comum aqui na nossa cultura, principalmente aqui no Nordeste. Não posso pegar o vinho Dom Bosco para celebrar a Santa Ceia, certo? Então existem vinhos próprios para isso. Os irmãos precisam entender. Então veja bem, alguns irmãos também citam, vamos lá para vocês entenderem, Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Novamente está aqui a palavra embriaguez. Então, na verdade, o que o apóstolo se preocupa é com a embriaguez, e não com o ato de beber em si, né? Para que vocês possam entender. Uma coisa aqui, vamos. Aqui em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, versículo 5 diz: seja a vossa moderação